estudantes da terceira série! Estamos aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre aspectos relacionados à geografia do terceiro ano. Nesse terceiro ano que vocês estão, uma temática muito interessante é a geopolítica. E para isso vamos fazer uma retrospectiva do que já foi visto anteriormente. Dentro dessa caracterização da geopolítica, vamos observar o nosso conteúdo central focando dentre a compreensão de algumas questões geopolíticas que envolvem o mundo. E claro, falar em geopolítica remete à pergunta: o que é geopolítica? Para que serve? E você tem uma ideia do que ela significa? Fazendo uma recapitulação, temos a ideia de que geopolítica é uma comunicação global, é uma inter-relação entre os países, entre os governos, onde se estabelece uma conversação longínqua e que estreita laços, sejam eles laços econômicos, políticos ou sociais, mas sempre pensando numa esfera global. Isso é que se refere ao aspecto geopolítico. Para isso, obviamente, vemos a grande importância na atual conjuntura do mundo em que vivemos. Afinal de contas, a globalização, essa comunicação que se estabelece de maneira estreita entre todos os países, faz com que a geopolítica, a formatação das conversas, a relação amigável entre os países estreite laços, facilitando a comunicação social e econômica. Aqui um exemplo mostrando essa conectividade de um avião, por exemplo, que leva 12 horas para ir de São Paulo até Paris, mas que muitas vezes você ligando a internet e acessando o seu canal de comunicação, você pode falar com pessoas online na mesma distância. Outros elementos que também caracterizam a globalização, logicamente, é a situação dos níveis básicos de estruturação de cada lugar. Então, quando você observa os graus de que uma sociedade está organizada, a formatação dessa sociedade, o tipo de governo, a formatação desse governo, as relações que existem entre cada país, também estabelecem essa relação de comunicação que deve existir dentro do nosso planeta chamado Terra e com certeza a consonância de todo o circuito hídrico que pertence. Dentro dessa questão é observado bem de maneira interessante na geopolítica a questão territorial. Então, quando estabelecemos a questão território, temos que ter a noção de que território é uma área delimitada. E esta área delimitada, quando ela tem uma certeza, ela estabelece uma relação de poder. E essa relação de poder é estruturada em aspectos geopolíticos. Essas relações geopolíticas se estabelecem de maneira variada. Quais são as variações que podem acontecer? Por exemplo, quando olhamos neste exemplo aqui, temos o Afeganistão e observamos o território afegão e delimitamos então fronteiras, que são as linhas imaginárias que delimitam esse território quando nos referimos a país, e essas fronteiras delimitam situações de possível embate. Este embate pode ser por causa de aspectos religiosos, políticos, econômicos, recursos hídricos ou qualquer outra desavença que possa existir. Claro que se estabelece, através da geopolítica, uma facilitação dessas conversações, em que estes países ou outros que possam fazer uma ligação ou um canal de comunicação estabeleçam então uma melhor comunicação. Agora, para nós fecharmos esse primeiro bloquinho, vamos lembrar e vamos revisar através de uma atividade. Nela, nós vamos observar o seguinte: a geopolítica interpreta os fenômenos históricos, econômicos e políticos dos países e seus reflexos no cenário mundial. Pensando na posição geográfica dos países, descreva o que é geopolítica e a sua importância. Vamos lá que eu volto rapidinho.
Então, aluninhos, vamos observar o que é a resposta correta. Mas é só uma instrução de resposta. Também observem que a instrução de resposta, ela pode ser em formato de texto, você pode fazer um mapa conceitual, você pode fazer em forma de itens. O interesse, sim, de que você responda de uma maneira que envolva e dê a você a sustentação do conteúdo assimilado. A sugestão de resposta, obviamente, ela remete a uma realidade global, a você observar a geopolítica dentro da esfera da comunicação entre os países e, através dessa comunicação, você pode gerar um menor índice de conflitos, um menor índice de guerras, uma menor disputa ideológica, um entendimento das questões territoriais, um melhor aproveitamento econômico, ou seja, a geopolítica ela abrange as mais diversas esferas, sempre tentando estabelecer uma comunicação e uma relação mais agradável entre os diversos lugares desse planeta. Na continuação da análise territorial, também observamos que dentro dos países, dentro do território, também temos questões geográficas que devemos observar. Claro que temos obstáculos, os chamados acidentes geográficos. São eles considerados porque eles impossibilitam ou dificultam o acesso à moradia, a utilização de recursos. E esses, obviamente, fazem com que os países busquem alternativas. Às vezes essas alternativas são alcançáveis, outras vezes não. Então a possibilidade de você entrar em contato com essas pessoas, dar subsídio, oferecer estudo, desenvolver metodologias que façam com que eles ultrapassem esses percalços. Como, por exemplo, aqui no Afeganistão, nós temos uma área muito montanhosa, temos uma dificuldade hídrica muito grande, mas que pode ser alcançada com metodologias de estudo e metodologias de aproveitamento do que é oferecido no lugar. E isso também podemos ver em outras regiões. Por exemplo, aqui nós temos as regiões da China, também observamos na China a região do Himalaia, que é a maior cordilheira do planeta, e logo em seguida temos um deserto. Todas essas relações podem ser enfocadas dos mais variados aspectos. Podemos enfocar o aspecto geopolítico quando olhamos a questão litorânea da China, das cidades abertas à comunicação do mercado internacional, mas também devemos olhar para a China em áreas que estão na cordilheira do Himalaia, como por exemplo Lhasa, no Tibete, que possuindo uma alta altitude tem dificuldade em alguns setores e que pode, através da geopolítica, através da comunicação nos mais variados espectros, fazer com que essas dificuldades sejam sanadas, bem como no deserto. O deserto não é um lugar totalmente inóspito, ele só precisa ser melhor aproveitado dentro do que é oferecido. Outra coisa interessante destacada aqui é, obviamente, o campo do desenvolvimento. A geopolítica potencializa isso, principalmente porque a palavra desenvolvimento deve ser entendida por você, aluno, não só como um desenvolvimento de recurso monetário, mas sim um desenvolvimento no sentido de melhoria, seja ela uma melhoria social, política ou econômica. Dentre essas, obviamente, aqui destacado alguns índices ligados à pobreza. Lembrem, fazendo um resgate, que nós temos a questão da pobreza pela ONU, a questão de ser uma pessoa que não recebe $2 dia. Então, esses países destacados aqui é que tem uma grande concentração de pessoas que não recebem $2 dia. E a geopolítica também age nesse sentido, fazendo com que possibilite ou se potencialize aspectos da melhoria educacional, saúde e, por consequência, monetária nesses países. Outro quesito aqui entendido como fronteiras, obviamente, são as questões territoriais enquanto terra ou água. Isso também é discutível. Por quê? Porque nós temos as regiões que são ladeadas por terra, é o caso do Paraguai ou o caso do Afeganistão, como nós vimos anteriormente, mas aqui nós temos fronteiras diferenciadas. O exemplo dado aqui é o dos Estados Unidos, observe. Então, no exemplo dos Estados Unidos, nós temos fronteiras terrestres, ou seja, secas,
Nós temos com Canadá e México e temos fronteiras hídricas, que nós temos com o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Sem esquecer, naturalmente, que Estados Unidos, como outros lugares, incluindo o Brasil, tem terras que não estão grudadas no seu território diretamente. Tem terras em outras áreas, como por exemplo o Alasca, adquirido aqui. Ele também possui fronteiras. Ele possui fronteiras com o Canadá e, se você observar bem, possui fronteiras já com a Rússia. Então, a questão territorial, ela deve ser enfocada nessa singularidade das fronteiras diretas ou indiretas. Aqui, já puxando Rússia, como destacado anteriormente, nós temos que observar o tamanho da Rússia. Então, em termos geopolíticos, observem a quantidade de países pelos quais a Rússia faz a fronteira. Só a Rússia tem 11 fusos horários. Então, assim, é um país gigantesco, é o maior país. Claro que a comunicação com os países vizinhos é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos um país que fica muito ao norte. Sendo muito ao norte, o seu fluxo de saída, por exemplo, via o mar, é muito difícil, porque sai diretamente no Oceano Pacífico, extremo norte, águas extremamente geladas, em alguns pontos até recorrentes e necessários, com cortes de navios no meio da água gelada. Esta situação, logicamente, pode ser melhorada se tiver uma comunicação boa com seus países vizinhos. Isso também, um outro exemplo dado na questão Oriente Médio, extremamente conflituosa, exatamente porque é a base da sustentação, as cidades, algumas das cidades mais antigas que a humanidade possui e que, lógico, tem um entendimento de uma organização em cima de um terreno extremamente carente de recursos. Isso remeteu, desde muito tempo atrás, há uma questão de disputa territorial. E essa disputa territorial é franca e é visível em alguns países e que faz com que, por exemplo, o Iraque sempre esteja nessa construção e na disputa política e mundial, mas que deve ser encarado como apenas um obstáculo e não um empecilho literal para que esse país consiga se desenvolver. Aqui destacado também algumas questões também ligadas à estratégia. Veja, estratégia no sentido de fluxo do comércio, fluxo de circulação de pessoas. E aqui nós temos o exemplo do continente africano. Observe que ele é um continente gigantesco, mas ele permeia e tem uma grande facilidade de fluidez com toda a região do Sudeste Asiático. Só foi deixado de usar este caminho no momento que o homem construiu o Canal de Suez. Aí sim nós tivemos uma situação de que, ao invés de desviar o continente africano, pudesse, através do mar Mediterrâneo, ter acesso à mesma localidade destacada aqui na região indiana de Mumbai. Mas isso não tira o mérito da fluidez que o continente africano possui, ou seja, extremamente estratégico e tão rico quanto a gente pode ver em outros momentos. Aqui, o destaque nessa imagem é para resgatar aquela situação do Canal de Suez, que nós falamos já naquele outro mapinha, e aqui a comunicação de uma área que mostra literalmente como você pode ter a chegada de um fluxo grande de embarcações trazendo mercadorias. Então temos que resgatar, porque muitas vezes nós pensamos apenas no transporte terrestre, mas o transporte marítimo e o transporte fluvial são importantíssimos porque dão estabilidade no sentido de comunicação das mercadorias. Então por isso muito usados. Outra questão na geopolítica é você ter uma noção geral do que estamos falando. E muitas vezes estamos atrelados a só um tipo de mapa. Aqui destacado um outro mapa para vocês observarem como na nossa cabeça formatamos ideias e elas nos dão a impressão de serem únicas. Vejam aqui, colocou-se no centro dessa projeção chamada azimutal o Polo Norte, a região do Polo Norte. E aí, a partir do Polo Norte ser colocado no centro, deram uma perspectiva de olhar de cima
as áreas que contornam. Então, observem que aqui nós temos a Groenlândia, aqui nós temos o Canadá, aqui o Alasca, esta parte amarela é a Rússia, aqui nós já vamos ter Noruega, Islândia, Finlândia, Islândia aqui colocadinha. Então, é uma perspectiva diferente, mostrando e resgatando de você aquela imagem que não deve ser estanque, do mapa literalmente aberto, dando a impressão de que há uma grande distância, a maior possível, entre os extremos que se apresentam ali. E agora, para finalizar, vamos fazer mais uma atividade. Nessa atividade, pensamos o seguinte: e quanto ao Brasil? Pense na sua localização e nas suas fronteiras. De que forma a sua geografia afeta o desenvolvimento econômico? E volto já já. Então, alunos, novamente reitero que vocês não precisam fazer igual ao que é sugerido. Façam da maneira que vocês consigam ter uma noção, um aprofundamento e uma releitura posterior. É para isso que serve a sugestão de leitura, apenas uma instrução do que é potencializado. Tanto é que eu nem faço a leitura para que você tenha certeza de que apenas é uma sugestão. Nessa sugestão, obviamente, o contexto do território brasileiro é um território extremamente amplo. Esta amplitude, ela se permeia tanto na questão aquática, pelo contorno gigantesco que nós temos com relação ao Oceano Atlântico, como também toda a costa que nós temos ladeada de outros países com os quais fazemos fronteira. O Brasil, inclusive, é considerado um dos países que tem uma maior comunicabilidade em termos mundiais. Nós temos muitas embaixadas em quase todos os países do planeta. Isso garante, por nosso histórico diplomático, uma relação muito amigável e que se estabelece visualmente quando vamos ao supermercado e podemos usufruir de uma quantidade grande de produtos dos mais variados lugares do planeta. Então, logicamente, é o lado positivo. Aqui na resposta também temos que resgatar, infelizmente, o lado negativo. Com esta grande área fronteiriça, no qual o Brasil gigante também se insere, nós também temos problemas ligados à prostituição, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, biopirataria, e isso inerente, obviamente, à sua grande extensão territorial. E claro, com esta ideia de que lado positivo e lado negativo estão compartilhando, mas devem ser sempre na tentativa de buscar uma melhoria posterior. Mas, novamente, escreva da maneira que viabilize você a resgatar mais e mais conteúdos para a sua vida. Dentro dessa perspectiva, fechamos então o nosso conteúdo hoje, esperando que vocês tenham assimilado os elementos básicos da geopolítica, entendido que a geopolítica está totalmente relacionado ao aspecto territorial. Nos vemos em um próximo encontro. Até mais!